Obviamente que nós queremos viver, e viver da melhor maneira possível. Só que aí eu lembro das tarefas históricas que nos são colocadas, e eu lembro de uma frase do Steve Biko. Obviamente que eu não quero sofrer como ele sofreu, mas eu também não quero envergonhá-lo, assim como eu não quero envergonhar meus ancestrais, assim como eu quero também saber que eu tenho um futuro a produzir. E que assim, o Steve Biko dizia, a minha vida só passou a fazer sentido quando eu percebi que ela nada valia. Percebe? Eu não posso, dentro das tarefas que me são apresentadas pela história, ficar com medo, né, de perder a vida. Porque a vida, você pode morrer na glória, que também pode não ser glória, né, porque morrer, no final você morre, acabou. Mas você também pode morrer atropelado, pode morrer afogado, pode morrer engasgado. Então a questão não é exatamente isso. A questão central é que tipo de sentido nós damos para a nossa vida, não é? Então, eu acho que nesse momento, o Márcio falou, a gente tem que ficar... A gente não consegue ficar feliz, é uma desgraça que está acontecendo, não é isso? Mas, assim, a gente tem que nos imbuir do melhor, né, do melhor ânimo, né, histórico, da melhor esperança, no sentido de construção de um novo horizonte que a gente pode ter, porque exatamente nesse momento em que o mundo perde o sentido, que nós somos chamados à tarefa de dar a esse mundo um sentido. Tá? Então eu entendo, a gente precisa se cuidar psicologicamente. Eu também estou muito chateado, você também está chateado. O Márcio está, todo mundo aqui está. Até quem acha que isso que está acontecendo no Brasil é bom, está chateado também, porque não sabe o que está acontecendo, porque não sabe o que vai acontecer. O que nos faz minimamente felizes, nos assenta o coração, é poder planejar um pouco a vida. Então a gente está num momento em que poucas pessoas, ou ninguém praticamente pode planejar a vida e dizer o que vai acontecer. Aí que o Márcio disse. Então nós nos entregamos a tarefa fundamental de entender as condições estruturais a partir dos quais nós podemos planejar o futuro. Talvez não o nosso, mas daqueles que virão depois de nós. O que é a grande tarefa da vida? A grande tarefa da vida é planejar o futuro para além da nossa própria vida, da nossa própria existência. É assim que se deixa um legado, é assim que se vive. Isso é história. Nós temos que, mais do que sobreviver, nós temos que existir. E existir implica, em momentos difíceis, e reexistir. O que significa que nós temos que sempre, né, forjar as condições para a nossa própria sobrevivência e disso fazer um caminho para que outros possam viver muito melhor do que a gente vive. Então esse é o ponto. A gente tem que se curar, a gente tem o direito de chorar, tem o direito de ficar triste, de se abraçar, de não querer fazer nada, de não querer ouvir ninguém, de não querer ver televisão, de não querer falar com ninguém, para que a gente possa se reconfigurar para as tarefas que virão, e serão grandes, cara, para branco, para preto, para qualquer um. Né? Então, agora indo para a última resposta, o Achille Mbembe, né, que usa o conceito de necropolítica, e aí o que você perguntou, o Achille Mbembe usa um conceito, tem a ver com que... Seu nome, desculpe? Seu nome, isso? Que o Pietro perguntou. Olha só, o que Pietro pergunta, o que Renato pergunta, o que todas as pessoas perguntam aqui, e o que o Achille Mbembe nos responde é o seguinte, tem a ver com a questão de ser negro e ser branco. O Achille Mbembe diz... Sob as condições do neoliberalismo, todo mundo, inclusive os brancos, terão seu dia de preto. Todo mundo vai ter seu dia de preto. A grande questão é que aqueles que não são pretos deveriam observar como vinham os pretos, porque a gente já desenvolveu algumas formas de resistir a essa miséria. Então, veja, eu fico pensando quantos dos nossos não morreram nos navios, não morreram nos recontros das senzalas, não morreram nos cortiços do centro de São Paulo, né? E assim, eu falo o seguinte, cara, olha, o que eu já vivi até agora, assim, não é pior, de jeito nenhum, do que essas pessoas passaram para que eu pudesse estar aqui falando com vocês. Ou seja, é a minha tarefa, é o nosso vaticínio, a gente precisa construir isso, do ponto de vista político. Construir política significa construir um imaginário de luta, de força, que nos impulsione em direção ao futuro. Vamos chorar, irmão, vamos chorar junto, vamos sofrer, mas a gente também vai abraçar, a gente vai fazer samba, a gente vai fazer festa, a gente vai fazer formação, e a gente vai transformar as coisas. Não tem jeito, né? O futuro ele vai continuar, a gente vai continuar existindo, né? Até porque os canalhas, que também não gostam de poesia, como já se diz, eles também morrem, né? Ou seja, eles também não vão durar para sempre. Né? Até porque eles não têm tanto dinheiro assim para fazer criogenia, essas coisas que eles acham que dá certo. Não funciona também, eles não têm essa condição. Eles são medíocres que, por uma série de questões históricas,
tomaram o poder. Então a gente vai ter que pensar em questões estruturais, a gente vai ter que entender o que é câmbio, a gente vai ter que entender o que é juro, o que é tripé macroeconômico, que tem gente que não sabe mesmo assim, foi eleita, tal, tripé macroeconômico. A gente vai ter que entender o que é isso, entender como esse tipo de coisa afeta a nossa vida e como essas propostas que são feitas do ponto de vista econômico têm uma relação direta com o extermínio. E aí a necropolítica. O que é a necropolítica? A necropolítica é um conceito que vem da obra de Achille Mbembe, que é uma leitura, que também é uma releitura da obra de Foucault, quando ele trata do conceito de biopolítica. O conceito de biopolítica está relacionado com a dinâmica que é própria dos estados contemporâneos, que ele chama de modernos, o Foucault no texto, que é a dinâmica de estabelecer poder sobre a vida e a morte dentro do espaço sociopolítico que é constituído pelo território do Estado. E, nesse sentido, Achille Mbembe diz, nós temos o estado de exceção. O estado de exceção faz parte da dinâmica dos estados. Não existe possibilidade de você instituir legalidade sem ter estado de exceção. A contraface da legalidade do direito é o estado de exceção. O Estado tem que ter poder para suspender a ordem jurídica e a legalidade para que ele possa exercer o seu poder enquanto soberano. Né? Se o Estado tivesse que se pautar, se todo Estado fosse Estado de direito, não seria possível constituir mecanismos de dominação que, inclusive, constituem as racialidades dentro do espaço político. Então, é fundamental que se trabalhe com o estado de exceção. Só que o Achille Mbembe traz, agora lendo Agamben, né, Agamben vai falar de um estado de exceção permanente, que é uma condição própria do mundo neoliberal, o estado de exceção permanente. Achille Mbembe coloca mais uma pitadinha nessa história toda, nesse horror, que ele fala, não tem só estado de exceção permanente, você tem estado de sítio permanente. O estado de exceção é a suspensão da legalidade. O estado de sítio é a suspensão da possibilidade de circulação e a definição sobre quem vive e quem morre a partir de uma ponta de fuzil. A gente está vivendo isso, é a única maneira das pessoas aceitarem as restrições que são impostas pela crise do capitalismo e pela ascensão do mundo neoliberal. É necessário descartar corpos, é necessário instituir uma disciplina mortal, é necessário você cortar os desejos das pessoas, fazer uma pessoa, um jovem, viver com um salário mínimo diante de tantos desejos e coisas absurdas. É fundamental que você institua um processo de violência permanente sobre o desejo das pessoas. Aí você entende que há mais de uma década sendo gestado. Não, é mais de uma década. Eu acho que a eleição de hoje é um sintoma de algo, de um devir que já vem sendo construído, inclusive no interior de governos democráticos. Tá? Então, vamos antes disso, vamos lá. O neoliberalismo, em 92, governo Collor, governo Fernando Henrique Cardoso, tudo isso dá, né, nessa sinfonia do horror que nós estamos hoje tendo que dançar, né, em torno dela. Então, veja, meu cara, a necropolítica, portanto, constitui isso. Então, as ocupações do Rio de Janeiro, as periferias, tudo isso guarda uma dinâmica direta com esse processo em que a morte supera a vida para que um determinado modelo econômico possa se reproduzir.